Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, sobre a gratidão real. Sabe aquela gratidão que faz a diferença na nossa vida e o como essa gratidão pode interferir no nosso dia a dia e como que a gratidão pode transformar o nosso cotidiano num cotidiano iluminado. Eu sou a Marli, sejam bem-vindos a esse canal. Eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like e que você me acompanhe no dia a dia aqui para a gente refletir sobre o cotidiano de uma dona de casa, sobre como é o funcionamento da nossa mente, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e o que a gente pode fazer para viver melhor. Vamos nessa? Então vamos agora pensar um pouquinho sobre a gratidão, mas vamos começar do começo? Quando a gente é pequenininho, né, a gente aprende e depois, quando a gente é adulto, a gente ensina as crianças a falarem muito obrigado, né? Desde pequenininho a gente já ensina todo mundo lá, as meninas falam obrigada, os meninos obrigado, significando uma norma de conduta, um jeito de estar no mundo, né? Mas a gente geralmente não ensina o que significa o obrigado e o sentimento de gratidão que a gente pode colocar junto com essa expressão de agradecimento. A gratidão mesmo, ela é um sentimento e é um sentimento que brota no nosso coração, trazendo para a gente paz e trazendo alegria. E por que será que a gratidão pode transformar a nossa vida? Bom, eu acho que todos nós pensamos que somos muito gratos, que nós já somos gratos. Mas a gente pode olhar isso com cuidado, olhar a nossa vida, olhar as nossas reações com mais cuidado e depois refletir sobre elas, né? No dia a dia, no cotidiano da nossa casa, nas quatro paredes aí de um cômodo, muita coisa acontece com esses pensamentos e nos relacionamentos aqui, né? Então, a gratidão verdadeira é a gente olhar para as nossas coisas, para aquilo que a gente tem e ver que, puxa vida, né? Eu sonhei tanto em ter isso, hoje eu tenho. E depois que a gente tem, parece que vira tão óbvio, tão banal, né? Eu lembro que quando eu, eu consegui passar no concurso de professora, né? Que eu sou professora aposentada, eu lembro a felicidade que foi quando eu fiz a prova, a felicidade que foi quando eu vi o meu nome lá na lista dos convocados, primeiro na lista dos aprovados, né? Então foi uma alegria e foi uma gratidão, sabe, genuína. Foi um sentimento de verdadeiramente uma conquista fazer sentido, sabe? É uma gratidão, é um sentimento de eu acho que é um sentimento de amor e de alegria verdadeiro e genuíno. E depois que eu comecei a trabalhar, já foi uma outra gratidão, né? Eu sempre agradeci aos alunos, mentalmente, às vezes, assim, falando, né, com eles, agradecer sempre às famílias. Então, com um sentimento verdadeiro, porque tinha todo um contexto, aquilo é a história da minha vida, né? Está fazendo a diferença ali no dia a dia, no cotidiano, ajudando essas crianças na aprendizagem, ajudando essas crianças também nos cuidados ali, na orientação, porque não é só simplesmente ensinar um conteúdo, né? Porque eu trabalhei com educação infantil e na educação infantil se trabalha com todos os conteúdos, né? A gente ensina coordenação motora, a gente trabalha sobre, ensinar sobre os dias da semana, sobre a importância da água, ciências, português, matemática, é tudo junto ali. E então a importância que tem esse trabalho. Então, para mim, sempre eu fui muito grata, sabe, por poder estar realizando aquele trabalho, por ter uma responsabilidade que eu sabia que eu podia realizar com maestria, né? Eu estou aposentada há quase 10 anos, mas para mim, quando eu me aposentei, eu não senti a necessidade de voltar a trabalhar no mesmo serviço. Eu fui estudar, fui fazer outras coisas, eu preenchi o meu tempo. O outro dia eu gravo um vídeo específico sobre isso, mas eu sei que para muita gente, para você que está aí, ó,
talvez seja um momento muito difícil, sabe? Essa transição da vida de trabalho, da vida que a gente chama de útil, para uma outra vida, que é a vida da dona de casa, de limpar, de cuidar. Então, são obstáculos que a gente coloca na nossa mente e que, se a gente não administrar através da gratidão, se torna intransponível. Você pode tornar o seu dia dentro de casa muito, muito bom, sabe? Se a gente tiver a gratidão. Mas, acima de tudo, para que isso aconteça, é preciso uma alta dose de amor próprio. E como é que a gente toma esse remédio de amor próprio? Em primeiro lugar, eu acho que agradecendo cada coisa, né? Mas as coisas vêm juntos, né? Eu falei em primeiro lugar, daí agradecendo. Não, mas é tudo muito misturado ali. Então a gente agradece, a gente não pode se abandonar, deixar de fazer as coisas que ama. Porque nós, enquanto mães, aprendemos que nós temos que cuidar de alguém. Uma mulher que trabalha em casa, direto, né, que nunca foi trabalhar fora, ela sempre parece que tem aquela obrigação de cuidar do outro. Ou a mulher que se aposenta e depois fica em casa, daí parece que ela passa do trabalho formal lá fora para um trabalho no cotidiano ali que geralmente não é valorizado. Por isso que a valorização tem que vir primeiro dentro de nós, tem que vir de nós. Então, sobre essa valorização que a gente tem que lançar um olhar para que a gratidão esteja presente. Porque quando a gente se valoriza, a gente faz as coisas no lar em paz, a gente está presente em cada momento. E a gente sabe que isso é um trabalho diário na nossa mente. Então, é um trabalho, no começo pode ser árduo, porque ele pode ser envolvido assim, de um treino para que a nossa mente se modifique, o nosso jeito de pensar sobre o que significa estar dentro da casa, para depois a gente conseguir agradecer. Por isso que, assim, pense sempre naquilo que você gosta, né? O que você gosta de fazer. Certamente tem alguma coisa aí na casa que você gosta de fazer. Depois, aos poucos, a gente vai fazendo as coisas e vai tendo mais carinho com cada etapa da limpeza, dos cuidados, da comida, em lavar roupa, em tudo o que está lá envolvido, e principalmente nos relacionamentos. Eu acho que é uma grande tarefa que a gente tem por aí, né? Tem uma coisa assim muito importante que as pessoas falam e que os estudos demonstram, é que quando a gente se incomoda com alguma coisa que está acontecendo, como não gosto de fazer isso, não gosto de ficar em casa, tem alguma coisa que fala muito sobre nós. Então, essas memórias que vêm dentro de nós, essa raiva, essa repulsa que a gente tem com relação a alguma coisa que as pessoas fazem ali para nós, significa que nós temos isso dentro de nós. Então, a gente tem que olhar para isso. Mas, quando você pensa na gratidão e você olha o outro com carinho, com amor, e você olha até o próprio serviço que você está fazendo ali do lar com carinho e com amor, e você sente uma coisa gostosa ali de paz, significa que você também tem isso dentro de você. Então é sobre essa alegria, sobre essa paz e essa harmonia que já existe dentro de você, dentro de mim, que a gente precisa falar mais. Falar sobre tudo isso de lindo que tem aí e que você pode aumentar dentro de si. Ele é reconhecido e ele é acessado através da gratidão. Então, essas coisas boas que a gente sente, um minutinho que a gente para lá as nossas tarefas, se senta, dá uma respirada, se sente aconchegada. Então, é dessa memória e dessa lembrança boa que a gente vai se alimentando e alimentando também tudo que está ao nosso redor. Reclamar que um dia as coisas não estão bem, sentir uma tristeza ou outra, isso faz parte da nossa vida. O que não pode fazer parte é sentimento de que nada está bom. E a gratidão colocada nesse dia a dia, ela transforma a nossa vida, nosso ser. Ela transforma através da leveza. Então, por isso que vale a pena ser grata, porque a gente tem um carinho especial com a gente. Então, a gratidão real, ela não está apenas nas grandes conquistas, ela está nas coisas do nosso dia a dia. É isso que vai fazer a diferença no nosso bem-estar, é isso que vai acumulando lá a gratidão
para que o nosso coração fique mais leve, para que a nossa rotina não seja tão pesada, né? Então a gente, de vez em quando, se estiver cansada, aprenda a descansar e não a desistir. A gratidão é esse descanso que a gente dá para a gente no nosso dia a dia, né? Transformando as coisas de uma forma mais leve. Então, a percepção que a gente tem das coisas está de acordo com a nossa projeção. Se a gente projeta uma coisa querendo que as coisas sejam daquele jeitinho, se alguma coisa sai o contrário, a gente já fica frustrado. Então a gente precisa mudar essa percepção, que daí as coisas também se transformam. Agradecer mais, ficar mais em paz, mas para que isso aconteça, você não pode desistir de você. Você precisa encontrar momentos aí para fazer carinhos em você mesma, né? Sair um pouquinho, ver a natureza como aquela fonte de eterna gratidão, que é isso que nos move. Ver as coisas do dia a dia, agradecer a escola que está recebendo seu filho aí, ou a escola que você está estudando, e tudo isso vai transformar o seu dia. Então, olha a gratidão como uma grande amiga, como aquela companheira do dia a dia, porque se você segurar na mão da gratidão, você vai realmente mudar, transformar a sua vida e transformar o seu dia num dia muito mais leve. Isso também é um treino. Porque às vezes, como eu falei, parece que a gente é grato, né? Eu já falo obrigada, eu já tenho esse sentimento, que bom, eu tenho minha casa, né? Não quero parecer ingrata, Deus. Mas nossa senhora, eu queria tanto tal coisa. E é sempre colocando aquele empecilho para a gratidão. Então, se a gratidão brotar genuinamente no seu coração, as coisas vão ficar mais fáceis. Então, para mim, no meu caso, o que transformou a minha relação com a gratidão, de modo geral, foi aplicar no dia a dia aqueles 28 dias de gratidão. Vou pegar um livro aqui. Esse livro aqui, para mim, fez uma grande diferença, transformou completamente a minha relação com as pessoas, com as coisas, e tornou meu dia muito melhor. Porque esse livro aqui A Magia é um livro que fala, a gente trabalha a nossa mente durante 28 dias para transformar a nossa percepção. Então, quando a gente começa a olhar a vida e ver que em tudo dá graças, em tudo tem um motivo para agradecer, a gente se sente mais leve. E esse livro é um treino mental. Depois que a gente treina 28 dias, de vez em quando vem algumas coisas, enumere suas bênçãos, de 3 fatos pelos quais você é grata, pelos quais você foi grata durante o dia, mas vai ter muito mais. Você vai ver que com o tempo vai faltar papel aí, né? Porque na verdade às vezes acontece uma coisinha que a gente não gosta, mas até nessa coisinha que a gente não gosta tem um aprendizado. Daí vem a gratidão, né? Então esse livro aqui, ele tem coisas maravilhosas. É um treino onde a gente vai olhando, observando em quais pontos a gente ainda não é grato e como a gente pode ampliar a gratidão e se transformar e transformar a nossa vida. Então, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por estar aqui comigo e espero que você reflita sobre o quanto você está sendo grata e o quanto você pode melhorar nesse sentimento de gratidão, porque isso é uma coisa para a gente fazer sempre. Eu já sou bem mais grata do que eu era antes, mas eu continuo ainda prestando atenção, porque quando eu vejo que eu estou meio assim, fora do eixo, já estou querendo reclamar muito, eu paro e falo, não, respira, cheira a florzinha, sopra a velhinha, daí para eu conseguir retornar essa lembrança do quanto a gratidão é benéfica na nossa vida. E as coisas, como se não passe de mágica, mudam. O sentimento muda, o pensamento muda e a gente pode seguir em frente com muito mais certeza que a luz está iluminando o nosso dia a dia. Então, eu desejo um ótimo dia para você, que seu cotidiano seja sempre iluminado com boas coisas, com a gratidão, que a gratidão venha à frente de todas as suas decepções e de tudo aquilo que você acha que está limitando o seu dia.